Oi, amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Parei ali pra poder tirar a fotinha, né, da thumb. Gente, ontem a gente foi, né, num casamento. E a gente depois foi no rodízio, então ontem comemos na rua. Então, não tem muita louça, graças a Deus. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tem só uns copinhos, coisa bem básica, bem simples. E eu agora vou ter que fazer uma coisa que eu não estava querendo, que é ir lá fora, nesse frio, pra poder tirar as roupas da corda, entendeu? Vou fazer o quê? Vou abrir aqui a janela, que eu já vou tacando as roupas, que aí depois eu venho e dobro, entendeu? Coloquei um casaco, né, amigas? Que está frio, entendeu? E, gente, juro pra vocês, eu ia falar assim, eu já não vou fazer nada. Porque quando eu vou ver, eu já, tipo assim, não faxina, mas quando eu vou ver, eu já varrei casa. Já, olha, nem vou falar que eu não vou fazer nada, mas a meta é não fazer nada hoje. Porque, tipo assim, gente, ontem eu acordei cedo também, igual hoje. Abri, aleluia. Eu acordei cedo também, igual hoje. E, tipo assim, já acordei varrendo a casa, catando assim uns brinquedinhos que a mãe deixa espalhado, lavando a louça. Já acordei fazendo tudo, assim, de uma vez, né? E tem muito tempo, gente, que eu não fico assim um dia sem fazer nada. Nada, que eu não consigo, entendeu? Tipo, nem que seja varrer a casa e passar um pano, eu não fico. Então, hoje eu vou tentar. Só vou lavar a louça, gente, porque eu não gosto de pino. Não gosto de com louça e também senão a gente não vai comer, né? Porque não tem nenhum copo, né? Enfim. Mas é tipo assim, gente, o chão não tá tão sujo que, preciso varrer, entendeu? Enfim, aí o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu passo só um paninho por cima. Aquelas. Porque, tipo assim, de que me cansa é ficar catando as coisas do chão mesmo. Não sei. Agora eu vou lá como se eu fosse dar uma leve. Enfim. Gente, vou chinelo usar aqui dentro. Aí eu vou usar o chinelo do pai da mãe. Eu botei o chinelo pra dentro, meu. Eu vou usar o dele, né? Tô boba. Enfim, gente, não tenho nada pra me botar vocês. Pera aí. Vou colocar vocês aqui enquanto eu tiro a roupa da corda. O que eu vou falar? Gente, minhas prantinhas. Tadinha, minhas prantinhas. Vê se tem água aqui. Nem tem água. Depois, quando eu entrar... Vou encher isso daqui pra poder molhar minhas plantinhas. Aí depois eu vou vir aqui pra poder lavar essa louça. E vai ser só isso que eu vou fazer, passar um paninho. Só pra poder não ficar com o pé preto, né? Bom dia. Já molhei minhas plantinhas, já lavei a louça. Agora, gente, eu vou passar só um paninho aqui no meu fogão. Que faxina nele, eu não vou estar fazendo. Segundou. E eu não estou aguentando nem comigo já. Enfim, né? Deixa eu botar esse aí no pé. Eu preciso comprar um tripé pra ontem. Não tá bem. Vamos lá. Botar assim, ó. Passada. No produto. Eu comprei. Pera aí, gente. A Cria tá chamando. Oi, Cria. Oi. Oi. Ai, só fez desenho. Enfim, né, gente? Porque eu não faço faxina de que tá frio assim, não, gente. Eu vou ficar lavando, mexendo com água no frio desse, não, gente. E
nem aí se você faz que tá frio, mas eu não faço. Não tô maluca? Eu? Né? Igual, como é que fala? Igual, tipo assim, né, gente? Como vocês sabem, eu crio conteúdo, né? Como posso dizer? Eu crio conteúdo, né? Quero viver o meu conteúdo. Quero que isso seja o meu trabalho. Aí, as pessoas que não entendem desse meio de criação de conteúdo, além de se meter de um lugar de fala que não é delas, né? Tipo assim, acho que tudo que a pessoa posta essa é a realidade. Tô falando isso porque, tipo assim, gente, não sei se vocês sabem, mas no nicho de dono de casa, tem pessoas, né? Não vou falar generalizando, mas existem pessoas que sujam a casa pra poder gravar. Pessoas que deixam um tempinho sem limpar pra estar bem sujo, pra poder gravar. Porque, gente, ninguém vai querer assistir um vídeo de um fogão que eu limpo todo dia, botando assim que eu limpo todo dia, e eu limpar mais um dia com vocês, que o fogão vai estar limpo. Entendeu? As pessoas querem ver bem sujo, entendeu? Pra poder julgar e dar engajamento. Ou porque é satisfatório, né? Vai ser legal de ver. Enfim. Aí, gente, eu já sabia que eu ia ganhar esse fogão aqui. Só que estou naquele negócio, né, gente? Eu espero acontecer, né? Quando o fogão já tá aqui, aí eu vou e posto que eu ganhei, né? Pra poder não dar nada errado. Mas enfim. Aí, tipo assim, eu já sabia. E aí, o que eu fiz? Falei, não. Tô com o meu fogão aqui trivelho, que já tinha uns 10 anos, aquele fogão, que era até da minha mãe, que ela deixou pra mim o fogão. O fogão trivelho, podre, que aquele fogão estava podre. Mas podre porque, tipo assim, tinha muito tempo de fogão, né? Muito tempo trabalhando, entendeu? Né? Nem tava podre. Ele já tava precisando trocar, tinha boca que não funcionava. Enfim, tava precisando trocar já. Peraí, gente, que eu vou ver aqui. Voltei, né? Tudo bom. Tinha boca que já não funcionava mais. Peraí que eu vou baixar o desenho dela, gente. Muito top. Tinha boca que já não funcionava. Voltei, né? Tinha boca que já não funcionava mais. Enfim, whatever. E aí eu pensei, não, vou aproveitar que esse fogão eu vou me livrar dele, assim, colocando, né? Vou me livrar dele. Vou deixar ele ficar bem sujo, pra poder gravar um vídeo e o vídeo viralizar, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente ganha dinheiro conforme o vídeo tem visualização, né? Que aí aparece o anúncio. E aí o influenciador, né, ganha dinheiro com isso. Ou então com divulgação, né? De marca, de produto, enfim. Aí, beleza, gravei, né, meu vídeo e tal. E, gente, e também o que eu mais acho engraçado é que as pessoas se incomodam muito com a vida do outro. Não teve nenhum comentário no meu vídeo em si falando isso, né? Porque se tivesse eu ia responder, né? Eu vou avisando logo, eu respondo, entendeu? Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. Aí, tipo assim, tinha, né? Não tinha comentário desse tipo. Só que acabou que foi falado algo que eu tenho certeza que foi sobre esse vídeo, né? Que é pra pessoa falar que eu não arrumo a minha casa, se a pessoa nunca veio na minha casa, foi por causa desse vídeo. E aí eu fiquei impressionada, entendeu? O quanto as pessoas estão preocupadas com a minha casa. Sabe, pessoa que nunca foi convidada pra minha casa, nunca veio na minha casa, está preocupada com a minha casa,
Se eu limpo ou se eu não limpo o fogão, se tá sujo ou se não tá sujo. Aí eu te falo, é uma pessoa que se aposentou, não precisa trabalhar mais, já conquistou tudo na vida? Não. Aí o que eu mais falo ainda é que a Catarina é nova. Que a Catarina é nova, Catarina é nova, Catarina é nova, Catarina é nova, não sei o que. Mas enfim. A reflexão disso tudo é, gente, pra gente parar de olhar pra vida do outro. Porque o tempo que você perde olhando pra vida do outro, você tava fazendo algo pra sua vida andar. Entendeu? Você tava fazendo algo pra sua vida andar. Certo? Peraí, gente. É anúncio. Anúncio toda hora. Paga esse YouTube. Papai, paga esse YouTube. Paga esse YouTube, pai, que toda hora é anúncio, mas enfim. Que, tipo assim, igual também, gente, falar que eu não trabalho. Gente, vocês são burros com todo respeito. Sabe, vocês são burros. Aquela, você é burro, meu irmão. Eu, hein? É porque, gente, infelizmente, isso daqui que a gente faz, que é entreter vocês, né, gravar conteúdo, ainda não é visto como um trabalho, né? Só porque não é CLT. Mas, enfim, realmente, não trabalho pros outros, gente. Não trabalho pros outros e nunca quis. Nunca quis, desde criança, nunca quis trabalhar pros outros. Porque nunca entrou na minha cabeça de que outra pessoa vai definir quantas vezes eu vou comer, quantas vezes eu vou no banheiro, entendeu? Quantas horas eu vou trabalhar. Não, gente, eu não gosto de ter ninguém me mandando. Então eu não sirvo pra trabalhar pros outros, né? Enfim. Ai, Catarina, mas aí... como é que fala? Mas aí... você tá trabalhando com a internet... E se a internet acabar, gente, internet como eu posso dizer? Internet não é de agora, né? E eu não faço só isso, entendeu? É porque agora eu estou mais focada só na internet. Mas deu uma limpadinha bem preguiçosa. Uma limpadinha bem preguiçosa, gente. Só pra não dizer, só pra passar um paninho mesmo, né? Só pra não dizer. Mas enfim, gente. Eu, desde novinha, quando ainda não existia internet, eu sempre procurava alguma coisa pra me fazer, gente. Aquelas eu já sabia que eu ia ser empreendedora, que não dá pra, aquela que não dá pra mim. Porque quando eu era mais novinha, eu sempre procurava algo pra fazer. Então eu fazia pulseira daquelas pulseiras mesmo que você compra, e aquelas pulseiras de elástico que tava na moda. Depois que saiu da moda aquelas pulseiras de elástico, eu levava algumas coisas pra minha escola pra poder estar mostrando pra minhas amiguinhas, né? Tipo, canetinha, aquelas pulseiras que era de bater assim no braço, enfim. Depois disso, eu comecei a vender doce. Comecei a vender bolo, que eu até quero voltar, gente, fazer meus bolos no pote. Bolo no pote, mais o que? Bolo no pote. E aí depois do bolo no pote, eu fui pra trufas, que eu vendia na rua, tá? Andando na rua, vendia trufa. E aí, depois, conforme, né, as coisas da vida, acabou que eu não tinha mais tempo de ir pra rua pra poder vender. E nem tempo de fazer. Peraí, gente. Enfim, né, gente? Aí eu comecei a vender as trufas. Só que eu comecei a vender as trufas, até que vendi bem as trufas, gente. Só que a trufa levava muito tempo pra fazer. E aí eu comecei a arrumar um estágio, né, remunerado. E aí, gente, tipo assim, eu não tinha tempo. Juro pra vocês. Que, tipo assim, que depois que eu tive a Maia,
Eu acho que a vida deu mais uma relaxada, sabe? Relaxada que eu digo de eu ficar em casa. E eu prefiro 1000 vezes, gente, juro pra vocês. Eu sei que tem gente que fala assim, que eu queria trabalhar fora, que eu não consigo, que começa a dar muito trabalho, que não sei o quê. Gente, eu prefiro ficar em casa com a minha filha. Por quê? Dá trabalho? Dá trabalho. Não falo também que não é molezinha, não. Só que, gente, com a criança, obviamente, que eu não deixo de fazer nada com ela. Tipo, trocar a fralda dela, dar banho nela, lavar a roupinha dela e tal. Só que, gente, isso não é tão difícil. O mais difícil mesmo é você educar a criança. Só que juro pra vocês, gente, o trabalho que você tá fazendo, tipo assim, é algo pra sua filha e tal. Gente, eu acordava 6 horas da manhã. Aí eu ia, pegava o ônibus. É sobre isso que eu tô falando, sabe, gente? Eu não saio da minha casa, entendeu? Aí eu pegava um ônibus cheio, em pé, ia pro curso. Aí eu chegava lá, estudava, tomava café da manhã, que às vezes era só um biscoito. E aí eu levava minha marmitinha do almoço. E na maioria das vezes eu comia no ônibus. Quando eu saía do curso, eu pegava o ônibus e ia pro estágio, né? Então a maioria das vezes eu almoçava no ônibus. Gente, eu era muito magra, porque eu não conseguia comer, sabe? Não tinha tempo pra comer, não tinha tempo. E tipo assim, eu só levava comida porque minha mãe que fazia comida, né? Ou então às vezes eu também fazia. Na maioria das vezes eu comia um biscoito que eu comprava, entendeu? No almoço eu fazia um ovo cozido. Isso quando eu lembrava, às vezes eu esquecia de fazer minha comida, mas vamos lá. Aí, mas na maioria das vezes eu tinha que almoçar no ônibus. Aí chegava lá e eu tava morta de cansada. Eu juro pra vocês, gente, que tipo assim, eu continuo acordando cedo, só que chega de tarde. Tipo, eu acordo cedo, aí eu vou, faço tudo de manhã. Chega de tarde, eu fico deitadinha, entendeu? Só tem que dar banho na Maia, que a gente toma banho junto, sabe? Tipo, eu deixo ela lá e eu tomo meu banho. E só, sabe? Ficar trocando a fralda dela quando tá suja. E só. Tipo, preparar café, eu prepararia pra mim mesma, sabe? Não é algo tão fora do normal do que você sair de casa e ficar o dia todo fora na rua. E aí vamos pra parte que, tipo assim, mais me incomodava. Gente, aqui se eu sentir fome, peraí, desabafo. Aqui em casa, se eu sentir fome, eu levanto e como, sabe? Ah, eu tô com fome, quero beliscar alguma coisa, quero beber uma água, quero, sabe, quero fazer alguma coisa. Eu levanto e como, eu levanto e faço, eu levanto e preparo. Ou então, ai, agora eu tô cansada, daqui a pouco eu lavo essa louça. Sabe, eu posso deixar a louça pra amanhã, porque eu não consigo, sabe? Eu posso deixar pra depois as coisas, entendeu? Não é algo que eu sou obrigada a ter que fazer agora, sabe? E aí, tipo assim, eu chegava lá, eu almoçava meio-dia e eu ficava até às 6. Então eu tinha que pensar num horário. Porque, gente, eu comia rápido, né? Porque eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que ir, né? Então, tipo, na maioria das vezes o ônibus é pulando e tal, então eu tinha que comer rápido. Então não dava fome logo. Então umas 2 horas eu já queria comer, só que se eu comesse 2 horas, eu ficava até às 6 sem comer. Enfim. Fora que você dependia da outra pessoa ficar lá, entendeu? E a pessoa também tinha o horário dela, enfim. E também já aconteceu de, sabe, eu ir muito no banheiro e tal, enfim. E ser questionada, porque eu tava indo muito no banheiro e eu tava com infecção urinária. Enfim, sabe, você não pode mais no banheiro. Tá entendendo, gente? É uma coisa que eu acho que, tipo assim, não vale a pena. Entendeu? É uma coisa que não vale a pena. Ai, Catarina, mas eu preciso desse trabalho pra poder sobreviver. Eu te entendo, você que precisa do trabalho pra sobreviver, que você não tá trabalhando pra comprar iPhone, não, tá trabalhando pra sobreviver. Mas tenta pensar também em outra coisa, tipo, eu trabalho aqui, né? Tá, eu sei que é difícil, muito difícil, você chegar no trabalho, você tá exausto, só quer dormir.
Mas eu acho que vale a pena você pensar em fazer outra coisa. Ah, vou fazer um bolo pra vender no meu trabalho. Ou então nem precisa fazer. Tem aquele negócio que você pega dois biscoitos e recheia com doce de leite e passa no chocolate. Leva pro teu trabalho e começa a fazer. E se empenha nisso pra fazer isso ser sua fonte de renda, gente. Porque trabalhar pros outros é uma humilhação. Você se humilha pra você poder sobreviver. E eu não precisava daquilo pra sobreviver. Então eu não fiquei me humilhando, não. Tá bom. Enfim, né, gente? Aí, também que eu ficava quase 3 horas no ônibus, perdia meu dia todo. E aí, tipo assim, eu saía de lá 6, chegava em casa 8, 9. E eu ainda tinha aula da faculdade, né, que eu faço faculdade online. E ainda tinha que arrumar a casa, lavar minha roupa. E bem tenso, sabe? Tipo, na maioria das vezes eu chegava e já ia varrendo a casa, já ia passando pano, já ia lavando roupa e só ia dormir. Tanto que eu não tinha tempo, gente, pra poder gravar conteúdo. E, tipo assim, pra mim aquela vida não... Eu não tava feliz, basicamente, né? Eu não tava feliz. Porque o que me faz feliz, gente, é gravar conteúdo. Então eu não tava tendo tempo pra gravar conteúdo, nem pra comer, nem pra cuidar da minha alimentação. Em pouco tempo eu ia estar doente. Eu gosto das pessoas ficam doentes porque só trabalham, entendeu? Ai, Catarina, mas você poderia estar ganhando mais dinheiro do que eu... Gente, o que adianta eu ter 5 mil reais e precisar desses 5 mil reais pra poder me tratar porque eu tô doente, porque eu não tô bem de saúde, sabe? Não adianta, entendeu? Ou às vezes nem ia ter o dinheiro pra poder se tratar, pra se cuidar, entendeu? Agora, gente, tipo assim, eu acordo, se eu quiser ficar mais um pouquinho deitadinho, eu fico mais deitadinho. Quando eu quiser, eu levanto, vou, faço minhas coisas. Não precisa fazer de manhã, né, gente? Mas eu gosto de fazer de manhã. Vou, faço minhas coisas, fico com a minha filha, né? Posso estar esse tempo perto dela, fico com ela. Agora ela tá ali, gente, vendo desenho, mas enfim, tipo assim, tá friozinho, se eu quiser ficar lá deitadinha com ela, vendo um filme. E, ai, mas, sabe, não tem coisa melhor do que isso, gente, juro pra vocês. Ah, mas, Catarina, e o dinheiro? Gente, se vocês soubessem que às vezes você vendendo água no sinal que você ganha mais do que um salário mínimo, você não tava se humilhando tanto. Mas enfim. E aí, falei que só ia falar quando acontecesse. E tava falando aqui com vocês que eu queria voltar a fazer bolo, não pode. Mas tô falando também porque eu já tô comentando, né, que eu fazia. E eu parei, gente, porque eu fazia com uma amiga minha, entendeu? E aí eu não sabia fazer bolo, então eu comprava as coisas, fazia o recheio e ela fazia o bolo, entendeu? E aí ela falou que não queria fazer mais, que não dava mais pra fazer lá na casa dela, enfim. E aí eu parei de fazer. Só que agora eu tenho Só que agora eu tenho a minha casa, entendeu? Porque minha mãe também falou que seria meio complicado, porque ia gastar o gás e como tava começando, não sabia se ia ter o dinheiro pra poder comprar o gás e tal. Enfim, beleza, né? E, como eu disse, né? Agora eu que comprei o gás aquelas. Então dá pra mim poder fazer. Ai, filha, que foi? Mamãe, tá de joy. Mamãezinha dela. Mamãezinha dela, gente. A mamãezinha. E aí, gente, como eu tô conversando aqui com vocês, que pra mim essa é a melhor parte também, né, gente? Que eu consigo gravar conteúdo e arrumando a casa, sabe? Tipo assim, eu tô fazendo o que eu gosto, que é gravar conteúdo e tô arrumando a casa. Gente, não tem coisa melhor do que essa. Mas enfim. E aí, gente, eu tô falando, né, porque a gente tá comentando, né, sobre você ter o seu próprio dinheiro. E eu gosto muito de fazer doces, gente. Eu gosto muito de cozinhar doces. Então, tipo assim, pra mim não é nenhum sacrifício, né, enfim. E aí, gente, também vendia mousse de limão, tortinha. Só que no iFood, depois de um ano, você precisa ter CNPJ. E aí também foi por isso que eu parei. Só que, gente, também tem a opção, né, de
você ter seu próprio site, essas coisas. É porque no iFood ele já divulga, né, pra você. Enfim. E aí, né, sabe, você ficar de casa e fazer um doce, vender um açaí. Ou então, igual tem ali, gente, um material de cílios, fazer cílios, fazer sobrancelha, fazer unha. Gente, muito melhor do que se humilhar por salário mínimo, juro. Só não é fácil, né, gente? Porque empreender não é fácil, né? Porque você precisa que as pessoas comprem, você precisa que as pessoas agendem. Só que, gente, eu só tenho uma coisa aqui pra dizer nesse vídeo, enquanto eu passo pano. É que se você desistir, entendeu? Se você desistir... Gente, homem. Oxi, homem. Oxi, homem. Enfim, se você desistir, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Sabe? Ai, Catarina, eu comecei aqui a fazer cílios e ninguém tá agendando comigo. Amiga, você começou agora, ninguém te conhece, ninguém confia em você. Só que se você persistir, né? Se você se empenhar, lá na frente você vai conseguir, entendeu? Porque o começo não é fácil, gente. O começo de nada é fácil. E ai, Catarina, mas aí eu não tô ficando cliente, como é que eu vou comer? Amiga, vamos querer estudar. Vamos... Nossa, gente, essa iluminação aqui, muito boa. Obrigada, mãe, por ter botado essa porta. Porque, gente, aqui é a porta de vidro. Então, olha essa iluminação que fica. Enfim, né? Eu do nada. Que foi, filha? Vou até tirar umas fotinhas ali pra poder botar de perfil da minha rede, né? Enfim. Aí, você tem que estudar, amiga. Não tá dando certo dessa forma? Vamos estudar. Vamos, sabe? Tá, né? Vamos estudar, vamos querer estar aprimorando, vamos, sabe? Vamos se movimentar. Porque, tipo assim, ai, eu fiz aqui um doce e não tá vendendo, nossa, o que eu vou fazer? Perdi dinheiro. Não, amiga, vamos procurar um influenciador pra divulgar. Vamos procurar botar um Instagram pra divulgar, entendeu? Vamos enviar pra uma influenciadora da tua cidade, do teu bairro pra divulgar, entendeu? Ai, Catarina, comecei a fazer cílios e não tem cliente. Você já foi atrás de alguma influenciadora da sua cidade pra divulgar? Gente, o começo não é fácil, você precisa fazer o máximo pra divulgar. Tu já pegou, já colocou dinheiro lá no Instagram? Né? Não. Você não tentou tudo, entendeu? E, tipo assim, ai, Catarina, tentei tudo, não deu certo, entendeu? Tentei de tudo, não deu certo. A gente nunca sabe, né? Se a gente tentou de tudo, entendeu? Eu acho que, tipo assim, não tem isso de, ai, tentei de tudo. Mas, enfim. Catarina, não quero mais, quero desistir, quero tentar outra coisa. Eu também não tenha vergonha de desistir, gente. Não tenha medo de ser vista tentando, sabe? Não é porque você tentou e não deu certo que você não fracassou. Que você fracassou. Não, gente, você tá tentando, sabe? Você tá tentando uma forma. Então, tentem, entendeu? Tentem. Ai, Catarina, eu quero sair do CLT. Encara. Só não acho que você tem que sair do CLT, largar tudo e ir, né? E ir aos ventos. Eu acho que, tipo assim, se você tiver uma reserva, né, de emergência e tal, beleza. Mas agora você não tem reserva de emergência, você mora de aluguel, continua no seu CLT e vai fazendo outro como um extra, né? Enfim. É isso, gente, que eu tinha pra falar. Agora que eu vou tirar umas fotinhas e depois eu vou dobrar essas roupas. Dobrar essas roupas, gente. E vou vir aqui falar, vou continuar aqui falando com vocês. Cadê, gente, as roupas? E aí, gente, tipo assim, Catarine, mas eu preciso, né, do meu trabalho pra poder sobreviver e tal. Gente, eu entendo, né, que ninguém trabalha porque gosta, ninguém gosta de ser humilhado, sabe? Sabe que, tipo assim, gente, eu acho engraçado que as pessoas que trabalham num trabalho que você não escolhe o horário que você vai trabalhar, que você não consegue
tá em uma festa, sabe? Participando das festas de família, que você não escolhe o trabalho. E aí, tipo assim, você querer ficar falando que a pessoa que decidiu ser empreendedora, que decidiu trabalhar para si própria, não trabalha, sabe? Assim, meio complicado. Aí a gente até confunde, não sabe se é inveja ou se a pessoa tá meio doida, entendeu? Mas enfim. É sobre isso, não tá tudo bem. É sobre isso e não está tudo bem. Gente, vocês dobram a roupa do boy de vocês? Que eu dobro até certo ponto. Eu dobrei, coloquei lá. Fui lá de novo pra ver no outro dia. E não tá dobrada? Não dobra mais, só parece. Pera aí. Pegou a vibe, gente? E aí, gente, quando eu tava grávida também da Maia, eu tinha começado a fazer brigadeiro. Só que, gente, o brigadeiro, né, era pra vender na rua. Só que eu tava grávida, né, e a minha pressão começou a baixar muito. E eu fiquei com medo de ir pra rua sozinha, né. Até chamei uma amiga minha, que também tava precisando de dinheiro pra ir comigo. Só que ela não quis ir comigo. Enfim, né, ela não quis ir comigo, porque eu, tipo assim, eu ia dar, né, acho que 40% pra ela, só pra ela ir comigo, entendeu? Eu que ia fazer tudo, ela só ia ir comigo, pra poder, tipo assim, segurar as caixas, ver lá o dinheiro e tal, pra poder me ajudar mesmo. E ela não quis, ela quis procurar um trabalho CLT. Cada um tem sua escolha, né? Enfim, é sobre isso. E acabou, né, que eu falei, que eu tava grávida, eu falei, não, vou começar a aprender a sair de casa, né? Enfim. E comecei a vender, a sair de casa, vender a sair de casa. E até que tava dando bom, só que só que aí do nada a geladeira aqui de casa estragou. E eu perdi o açaí. E perdi, né, minha mercadoria. E acabou que eu não tive dinheiro pra comprar depois, né? Infelizmente, perdi minha mercadoria, não tinha dinheiro pra repor. E parei, né, porque eu não tive dinheiro pra repor. E aí fiquei desanimada, né, porque, enfim, né, gente, perdi R$140, que eram 2 caixas de açaí. Porque eu tava vendendo bem, então eu tinha comprado pra poder repor mesmo, né, repor bem. Gente, agora que vocês não estão vendo eu dobrando aqui, eu vou deixar vocês aqui. Pra poder repor, sabe? E fiquei muito triste. Peraí, gente, que eu ver aqui. Fiquei muito triste. E aí eu fiquei muito triste, gente. Muito triste. Não queria mais fazer, né? Não queria mais vender açaí. Enfim. Aí você já está pensando, Catarina. E também fiz pudim, gente, esse ano. Esse ano não, ano passado, eu acho. Fiz pudim também. Só que eu não sabia. Só que eu não sabia, gente, que tinha como você criar seu próprio site. Porque eu não tava conseguindo mais entrar no iFood, porque agora pra poder entrar no iFood tem que ter CNPJ.
Então, tipo assim, eu só divulgava no meu WhatsApp, que não tem muita gente. Então, tipo assim, acabou que não vendeu e acabou que eu comi. E, tipo assim, gente, o bolo no pote, quando eu coloquei no iFood, gente, juro pra vocês, acabou no mesmo dia. O bolo no pote. No mesmo dia acabou. E o bolo no pote, eu só foi dessa vez, porque eu botei no iFood. Eu não fiz sem estar no iFood, pra poder tentar vender de novo. Até porque esse que eu vendi no iFood nem foi eu que fiz, gente. Eu comprei com uma mulher pra poder revender. Só que sai muito mais barato eu fazer. Eu tinha comprado pra revender. E, ai, Catarina, que você não volta com açaí? Que você não volta com açaí de novo. Gente, porque eu juro pra vocês, a minha terapia é fazer isso. Minha terapia, juro. Minha terapia. Também já vendi sacolé. Também já fiz sacolé. Só que aí foi a mesma vibe do açaí, né? Eu não vendi, né, tudo. Tipo, da primeira vez eu vendi tudo, né? Mas como eu disse pra vocês, era porque eu não tava divulgando, sabe? Quando eu vendi o açaí que eu vendia bem, eu entreguei pra 3 influenciadores. Então, tipo assim, falar pra vocês que são empreendedores, né? Essa é a chave. Mas tem que estudar bem, né? Um influenciador. E aí é isso que eu tô fazendo, sabe, gente? Eu tô vendo primeiro pra quem eu vou mandar, como eu vou fazer, o que eu vou fazer, sabe? Tem que definir pra qual influenciador você vai mandar, qual doce vai ter, o que você vai vender, na verdade, né? Não é qual doce, o que você vai vender. Ai, Catarina, eu vou vender doce. Beleza, eu vou vender doce. Ai, eu vou fazer açaí. Beleza. Fica aí, ele. Beleza. Entrou anúncio, né? Beleza, eu vou vender. Vou vender sacolé, vou vender lanche, entendeu? O que eu vou vender? Aí, defini o que eu vou vender. Beleza, eu vou vender doce. Quais doces você vai vender? Vou vender bolo, pote e... deixa eu ver. Bolo, pote e... esqueci o nome agora, gente. Juro pra vocês, é um doce de banana. Banoffee. Vou vender bolo, pote, banoffee e mais o quê? Deixa eu pensar aqui mais um doce pra ficar triste. Vou vender bolo, pote, banoffee e... gente, não tô lembrando nenhum doce. Que é isso? E copo da felicidade. Isso. Banoffee, bolo no pote e copo da felicidade. Beleza, você já definiu qual doce você vai fazer. Quais sabores você vai ter? Vou ter de cenoura com chocolate, né? O copo da felicidade é outro, né? Mas quando o bolo não pode. Vou ter de cenoura com chocolate, de ninho com Nutella e de morango com ninho, sei lá, sabe? Defini 3. Aí eu vou definir a banoffee, é só um banoffee, né? Mas enfim. Aí eu vou fazer copo da felicidade, vou fazer 3 sabores. Ninho com Nutella, Ferrero Rocher, sei lá. E ninho com morango, né? Defini 3, né? Só a banoffee, né? Que não tem como, que já é um sabor específico. E aí você vai pegar, né? Já definiu tudo, ou então só vender lanche. Vou vender lanche, vou vender o quê? Vou vender hambúrguer, vou vender combo, sabe? Vou vender o quê? Achei que tava no anúncio de novo. Sabe, gente, primeiro você tem que ver tudo certinho. E quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou precisar? Entendeu? Faz esse orçamento aí de quanto você vai precisar pra começar. Entendeu? E é basicamente isso, gente, que você precisa fazer. Enfim. No meu caso, como eu disse pra vocês, eu vou fazer só bolo no pote. Por enquanto.
guardar aqui, gente. Pera aí. Eu já dobrei aqui da malha. Aí agora eu vou guardar. Dando um exemplo, né? Vou começar só com o bolo no pote. Vou arrumar aqui esse bolo, tá vendo? Só com o bolo no pote, porque eu tô com pouco orçamento. Ou então eu tô com um orçamento bom pra comprar tudo pra fazer. O copo da felicidade é o bolo no pote. É porque, gente, no meu caso, como eu disse pra vocês, eu dei uma focada a mais aqui na internet. Mas eu tô com tempo. Eu tô com tempo. Então, eu estou pensando aqui se eu faço alguma coisa também, né? Porque, gente, eu não gosto de ficar com tempo, não. Juro pra vocês. Não gosto de ficar com tempo. Até que, tipo assim, nesse tempo que eu tava tendo, eu estava fazendo lives, né? Nesse tempo que eu estava tendo. Só que também tava pensando aqui agora, né? Vagando na mente. Esse meu tempo que eu tô, eu também poderia gravar aqui pra vocês, né? Enfim. Mas eu também posso, tipo assim, fazer algo, né? Porque, tipo assim, gente, o meu foco é a internet. Então eu queria abrir uma confeitaria. Peraí, gente. Eu queria abrir uma confeitaria, né? Sabe? Então acho que. Eu fiz aqui fazendo bolo no pote pra fazer uma renda extra, sabe? Uma coisa assim, uma vibe. E, gente, bolo no pote é muito bom. Se você nunca comeu, come. Que é muito bom. Conversa. Que foi? Gente, ela se irmou com esse negócio, tá? Aquelas, por isso que eu não já ia falar, ai, Catarina, mas porque você não faz cílios, coisa. Por causa disso, gente, porque ela quer mexer em tudo. A mini querida. Entendeu? Porque ela quer mexer em tudo. Então, como é que eu vou fazer? Não tem como tá fazendo. Aí eu tenho que tá passando, tá fazendo. Enfim. Guardando aqui as roupas. Graças a Deus. Eu tenho que me livrar, gente, da minha roupa que tá rasgada. Aí eu vou ficar sem roupa, porque eu acho que tem uns 3 shorts, eu acho que rasgou. Mas enfim, né? Graças a Deus, ó, organizei ali. Só o armário do querido que eu não organizei, não. Botei aqui as roupas aqui, que tá dobrada, né? Mini querida se irmando aí com o meu negócio, né? Enfim. E é isso, né, gente? Fiz a minha manutenção do dia. E agora eu vou sentar aqui. Estou assistindo Round 6, né? De novo. E tipo assim, passa muito rápido. Já tô na segunda temporada. Que loucura. Porque, gente, eu não entendi nada daquelas. Porque tem muita gente falando aqui, tem que assistir, não sei, tal episódio pra entender. Tem que assistir tal temporada. Aí eu tô assistindo tudo de novo. Enfim.